Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Noite maravilhosa, né, irmãos? Estamos felizes, somos gratos a Deus por esse momento único, né? Podemos dizer assim, a qual Deus concede para nós aqui nessa noite. Gostaria de, antes aqui de iniciar, da entrada aqui, ou ler o texto ao qual Deus colocou no nosso coração, agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de podermos estar ministrando a palavra do Senhor. Ser grato a Deus pela vida do nosso amado pastor presidente, cofundador, nosso pastor José Fernando, juntamente com a sua família, sua esposa, a missionária Beatriz, também cofundadora dessa obra, a nossa amada irmã Mariane, pela vida também do nosso pastor Alessandro, nosso coordenador geral, pastor Leandro, Deus siga abençoando também, em nome de Jesus, sua digníssima esposa, irmã Priscila. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também aqui nessa noite, a mãe dos meus 3 filhos, que eu não pude assistir nenhum dos partos. Não pude assistir, irmãos, por motivo de forças maiores. Um deles, eu não lembro se foi a Rebeca, a médica falou, chama o pai, eu estava num grupo de pais ali, toda hora que ia uma mãe dar à luz, chamava o respectivo esposo e o pai, aí falou, agora é sua vez. Eu falei, eu não vou não, se eu for lá, eu fico por lá mesmo. Mas acompanhei ali, até a sala do pré-parto eu fui, né? Pude acompanhar os gritos lá, meu Deus do céu, é terrível o negócio. Mas eu louvo a Deus, minha maninha também está aqui, dona Creuza, te amo, minha lindona, minha gatona, está conosco aqui nessa noite também. Louvo a Deus por cada mãe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus siga abençoando você também. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração nessa noite, tá? Amém, irmãos? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no último livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, livro do Apocalipse, louvado e exaltado o nome santo do Senhor, um livro maravilhoso, ao qual para alguns mete medo, mas para outros nos dá alegria, né, irmão? Nos dá prazer, nos dá gozo na nossa alma. Os irmãos conhecem muito bem, que eu já falei que eu li o livro do Apocalipse antes de me converter, e as pernas tremiam, eu tinha medo, porque eu falei, não quero ir para esse lugar, o que é que eu faço para fugir dessa ira futura, né? Ali eu pude encontrar, através das Sagradas Escrituras, através da Igreja do Senhor, a palavra que nos direciona a maneira correta de nesse grande e maravilhoso dia. Felizes para um e de tristezas para outros. O que Deus quer é trazer alegria a todos, mas nem todos querem, infelizmente, né, irmão? Nós vamos lá, livro do Apocalipse, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 1. Assim que eu ler o primeiro versículo, os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Agradecer a Deus por essa tribuna também, a cada obreiro de valor, pela igreja do Senhor, louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Livro do Apocalipse, louvado seja Deus, capítulo 2 e o versículo 1, amém? Eu vou ler o primeiro, irmão, pode tomar vossos assentos em nome de Jesus. Amém? Que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Podeis sentar. Conheço, por gentileza, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolo e não são. E descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Só até aqui, palavra maravilhosa, uma palavra poderosa ao meu e ao teu coração. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, para alguns, infelizmente, é um livro que ele remete um certo medo,
uma certa apreensão, uma certa insegurança. Mas esse medo, essa apreensão, essa insegurança, ela vem para aqueles que de fato não conhecem, não entregou a sua vida por completa a Cristo Jesus. Aqui o texto sagrado vai nos revelar que Deus, através do seu servo João, ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui o título, ou texto a qual nós acabamos de ler, a primeira é a igreja de Éfeso. E uma igreja ali, irmãos, podemos dizer assim, uma igreja poderosa. Uma igreja ali, irmãos, que foi fundada por apóstolos. Uma igreja ali, irmãos, que tinha doutrina, que tinha base bíblica. Uma igreja ali, irmãos, que tinha estrutura. Uma igreja ali, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, apóstolo João, Timóteo, se não estou enganado, Priscila, Áquila também ali, estiveram naquela igreja. Uma igreja formada por judeus, também por gentios. Uma igreja ali estava num local onde era muito conhecida, onde a idolatria, ela perseverava, onde a idolatria era muito grande, aonde a imoralidade ela lhe dominava, aonde possuía um dos maiores templos a uma divindade com letra minúscula, uma deusa, Diana, ou Artemis, aonde muitos conhecem, ali aonde tinha um porto marítimo, aonde ali, irmãos, fazia local, aonde viajantes passavam e paravam ali, e ali algumas pessoas, elas tiveram um encontro com Deus verdadeiro, elas tiveram um encontro com Deus que salva, que liberta, assim como eu e você aqui nessa noite, tivemos um encontro com Cristo, não andamos mais no curso natural desse mundo, nós não andamos mais da maneira que o mundo quer, nós vivemos da maneira que tem, que deve agradar a Deus, louvado e exaltado o nome santo do Senhor. O homem ou a mulher, quando ela verdadeiramente encontra e tem um encontro com Deus, o homem que entrega a sua vida para o Senhor, o homem que conhece esse Deus tão maravilhoso, ele não vive mais na prática do erro, ele não vive mais na prática do pecado. Aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, porque Jesus entrou e transformou a minha e a tua vida, porque o Evangelho traz para nós novidade de vida, e Deus quer que a igreja dele no século 21, nós viemos a viver uma verdadeira novidade de vida, uma vida que agrada, uma vida que glorifica o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, observa que essa igreja, ela recebe os seus devidos elogios. Ele relata que essa igreja tem perseverado. E hoje, nessa noite, o tema-chave da pregação é perseverança. Nós devemos perseverar, nós não podemos desistir. O desânimo muitas das vezes bate na porta de qualquer um de nós. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, quantas vezes você teve vontade, de repente, de largar tudo? Quantas vezes a luta foi tão intensa e você chegou até duvidar se de fato Deus estava contigo nessa situação ou não? Quantas das vezes o corpo pede para parar, a mente pede para parar, mas o Espírito vai dizer: continua, não desista, persevera, porque esse mundo é passageiro, tem uma eternidade nos aguardando. Hoje, antes de sair de casa, hoje foi interessante. O meu filho olhou para mim, chegamos na estação, estava chovendo muito, né, irmãos? E chegou na estação e falou assim: o dia estava bom para poder ficar em casa com essa chuva, né? E eu fiquei calado, ele olhou a cara do pai. Fiquei sério, não falei nada para ele. Aí depois, quando estava somente eu e a minha esposa, eu olhei para ela assim e falei: de fato, a noite estava propícia para ficar em casa mesmo, né? Essa chuva, pegar trem. Mas sabe o que dizer isso com ela? O corpo faz isso, irmãos. O corpo, ele quer comodismo. O corpo quer olhar para a chuva e dizer assim: está chovendo, fazer o que na igreja? Está tão frio. Esses dias no feriado me perguntaram assim: vai ter culto hoje em Jandira? Eu falei: vai, mas é feriado. Aí eu não aguentei, cheguei no culto e falei: irmãos, já imaginou se Deus tirasse uma folguinha hoje?
Com todo respeito ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, hoje eu vou tirar uma folga de vocês. Hoje eu não vou cuidar de vocês, tá? Na hora que vocês falar, Pai, tenha misericórdia de mim. Ei, eu estou no meu momento de descanso, não posso atender o celular agora, não posso responder oração agora. Você já imaginou, irmãos, um dia apenas o Todo-Poderoso dizendo assim para a hoste maligna do inferno, pode atuar livremente, que hoje eu não faço nada. Você já imaginou se isso acontece? Mas isso vai acontecer, sabe quando? Na grande tribulação. Não é que o Todo-Poderoso vai estar descansando, não. É que o Todo-Poderoso vai dizer para a igreja que atua, para a igreja que persevera, para a igreja que não para por causa da chuva, para a igreja que não para por causa do feriado, para a igreja que não para por causa da sua vontade, e vai dizer, a minha igreja sobe para o repouso, e a humanidade passa por tribulação, mas nesse período Deus vai guardar os fiéis. Se você é fiel, se nós somos fiéis à palavra do Senhor, Deus vai nos livrar desse dia, em nome de Jesus. Mas voltemos aqui, irmãos, para a igreja de Éfeso, a igreja atuante. Mas observa, vocês não toleram os nicolaítas. Aqui os nicolaítas é uma seita que havia tentado entrar na igreja para deturpar, para enganar, para trazer falsos ensinos para a igreja de Cristo. E a igreja de Éfeso se posiciona contra. Nós não aceitamos nenhum ensino que vai contra a palavra do Senhor. Tem igreja de Éfeso aqui nessa noite, irmãos, que se posiciona todo tipo de ensino que vai contra o princípio da palavra do Senhor. Nós não vamos aceitar isso, não. Nós não aceitamos homens maus. Nós não aceitamos esses que se diz apóstolos, mas foram encontrados mentirosos. Diz que é, mas não são. São pseudos, falsos apóstolos, com o intuito de desviar, com o intuito de matar, porque aquele que traz o ensinamento contra os princípios da palavra do Senhor, ele não quer ver vida, ele quer ver morte. Mas nessa noite Deus está quebrando todo o ensino contrário à palavra dele, em nome de Jesus. E nós vamos obedecer unicamente, exclusivamente a palavra do Senhor. Irmãos, vocês têm perseverado, é o que está dizendo, é o que o anjo está dizendo para a igreja. Vocês têm suportado provas por causa do nome do? Tem suportado. Você tem suportado provas por causa do nome do Senhor? Você tem enfrentado lutas por causa do nome do Senhor? Talvez você vai dizer assim, evangelista Kleber, eu acho que não. Você tem sim, porque só o fato de você estar aqui nessa noite está suportando. Quantas provas e provações, quantas tentações já bateram na porta. Lembra? Semana passada, quando eu dei um relato aqui, não vou me aprofundar novamente, sobre um assédio na área profissional que eu acabei recebendo ali. E naquele momento eu me recusei, porque eu tenho princípios. Nós seguimos princípios dentro da palavra do Senhor. Os irmãos lembram quando eu testemunhei, que eu falei no final do testemunho, que eu voltaria para contar algo em cima disso? Pois tem bênção grande para poder contar que vale a pena perseverar. Vale a pena continuar. Talvez, você vai olhar e vai dizer assim, eu estou perdendo. Nada disso. Você está ganhando muito em nome de Jesus. Quando Deus determinar te abençoar, eu vou usar um termo que muitos usam aí, sai da frente, Satanás. Quando Deus falar, chegou a hora de abençoar os fiéis, sai da frente, Satanás, porque é Deus que está agindo, é Deus que está operando nessa causa em nome de Jesus, mas não arreda o teu pé da onde Deus tem te plantado em nome de Jesus. Não arreda, princípios não vende, não troca, não dá. Princípios foram feitos para ser honrado em nome de Jesus. E os nossos princípios vão ser postos à prova, sabe como? Aonde está o nosso coração? Aonde está o meu e o teu coração? Ali vai estar o nosso tesouro.
Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Tem momento que nós oramos pedindo algo para Deus e às vezes vem, mas nada que vem para ferir os princípios da palavra do Senhor, não. A palavra é, não é bênção em nome de Jesus. É de Deus isso? Como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Ferir princípios bíblicos, não tem Deus nessa causa não, em nome de Jesus. Porque tudo que vem de Deus vai estar em concordância com a sua palavra. Você é abençoado de tal maneira, cliente vai comprar o ano inteiro e minha comissão vai ser lá em cima. Mas vai ser de maneira indigna, vai ser de maneira injusta, vai ter suborno. Se tem suborno, não tem aprovação de Deus. Ai, mas não é comigo não, mas quem que está inserido? Deus vai honrar os fiéis, Deus vai honrar aquele que honra o nome dEle. Se você honra o nome de Deus, Deus vai te honrar. Mas tem um crivo da prova, né, irmãos? Tem um crivo da prova. Para sermos aprovados, passamos por provas. Esse evangelho de oba-oba, esse evangelho sem cruz, que estão pregando, anunciando aí, não tem nem princípio bíblico. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? E faz o quê depois? E depois? Eu nego a mim mesmo primeiro. Todas as minhas bagagens, aquilo, pega a minha cruz, pega o madeiro lá, né, irmão? Joga nas costas, está sofrendo, né? É isso? Não. Renúncia. Renúncia. Alguns já renunciaram num campo muito mais profundo e outros não. Nós temos um casal de jovens missionários aqui, está numa renúncia muito mais à frente do que a minha, muito mais à frente, mas está renunciando. Talvez muitos, olha, até eu falo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas sabe o que você está fazendo, pai? Aos olhos humanos hoje, parece, aos olhos humanos é assim. Nós estamos perdendo, não é isso? Espera aí, acabei de receber uma baita de uma proposta, obrigado, tá? Oxi, é bom. Vamos fazer não sei o que ali. Não dá não, porque as condições financeiras não estão muito boas. Oxi, você vai ver hoje quando Deus falar assim, agora eu vou abençoar. Agora eu vou decidir honrar. Aí você vai dizer, falar, oxe, mas não estava assim? Vai dizer, estava, porque agora Deus está abençoando, Deus está prosperando, porque onde tem fidelidade, tem Deus sendo fiel também. Ei, queremos viver o sobrenatural de Deus, ou queremos viver nas nossas forças? Tem crente vivendo nas suas próprias forças, e dizendo que é Deus. Deus vai te ensinar a viver na dependência dEle, em nome de Jesus, não nas tuas forças. Fazendo porque não, é Deus, é nós que estamos fazendo, irmãos. O dia amanhã, em nome de Jesus, vai brilhar, o sol vai nascer, natural, mas tem coisa no sobrenatural, que é só Deus que pode fazer. Semana passada, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus me permitiu fechar uma venda ali, e fizeram um vídeo lá, e esse vídeo acabou dando uma repercussão na loja inteira. Aí todo mundo perguntando, fiquei até meio desconcertado, meio sem graça. Aí depois cheguei para minha líder e falei assim, interessante, né? Teve vendedor que vendeu 3 vezes mais do que eu vendi. E tipo assim, não aconteceu nada. E eu vendi uma venda assim, boa, significante, graças a Deus. Mas não foi nem um terço do que ele vendeu, deu uma repercussão. E eu fiquei pensando com Deus aquilo, fiquei com aquilo. Aí Deus falou, sabe por quê, meu filho? Quando eu decido honrar, eu faço assim. Eu faço todo mundo ver. Você estava dentro de uma sala dizendo assim, só você, mais outra pessoa dizendo assim, é contra os meus princípios, eu não vou fazer isso não. Ninguém viu acontecer isso. Ninguém estava lá para dizer assim, talvez quem olhou falou, é bobo, está abrindo mão de uma carteira de cliente desse. Mas Deus lá de cima falou, quando eu for honrar também, todos vão ter que ver. Todos vão ter que ver Deus te honrando. Mas para isso, honre ao nome santo do Senhor. A igreja de Éfeso estava honrando a Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja abençoada. O anjo do Senhor elogia a igreja de Éfeso. A igreja recebe elogio, mas ela recebe também uma advertência.
E o ponto principal da pregação nessa noite que Deus falou no meu coração é a advertência à igreja de Éfeso. Não ignore as advertências que Deus dá à igreja. A advertência é o tema central da pregação nessa noite. A perseverança vai fazer parte da advertência de Deus para nossas vidas nessa noite. Porém eu tenho contra ti. Porém eu tenho algo contra você, Éfeso. Abandonaste o primeiro amor. A igreja atuante, a igreja perseverante, a igreja que rejeitou a idolatria, a igreja que rejeitou ensinos de falsos apóstolos, a igreja que estava ali atuando, a igreja que estava resistindo às lutas, a igreja que estava suportando, ela esqueceu de algo primordial, ela deixou de lado algo de suma importância. Não adianta nós fazermos de A a Z se nós deixarmos a nossa comunhão com Deus de lado. A nossa comunhão com Deus não pode ser negligenciada. Essa palavra, ela veio primeiramente para mim, irmãos. Deus falou primeiramente comigo, meu servo, não negligencia, eu te dei um dom, e na hora que você for usar, vou te usar, mas a minha comunhão, a minha presença, a presença de Deus não pode ser negligenciada. A igreja deixou de atuar, a igreja virou uma igreja fria, a igreja ela começou a abraçar as coisas que estavam acontecendo naquela região. E o Espírito Santo de Deus, com todo amor e carinho, irmãos, a advertência não é para matar, a advertência não é sentença de morte, a advertência é sentença de Deus, dizendo assim: muda o teu caminho e volta para os trilhos que Deus tem te chamado. Demanaia, rebe, andari, manaia, súbria. A advertência não é para a morte. A advertência não é sentença final. A advertência é Deus dizendo: ó, não está legal, mas pode mudar. Não está bom, mas pode mudar. Eu não estou gostando, mas você pode transformar. É Deus dizendo para nós: muda. Muda, transforma, volta novamente. A advertência segue. Lembra-te de onde você caiu? E levante-se. Ai, caiu, já era, é o fim. Para com isso. Jesus morreu na cruz para quê? Para perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala: se o justo cair 7 vezes, Deus o levantará, mas ele não ficará prostrado. Não podemos dizer na prática do erro, achando que é normal. Não podemos dizer na prática do pecado, achando que o pecado é normal. Não! Mas se porventura acontecer, você tem um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, mas levanta nessa noite, te coloca de pé nessa noite, não te abate nessa noite, mas volta para o princípio, emenda tudo novamente. Acabou, pequei, ao fim. Quanto ao arrependimento, irmãos, a esperança, a vida. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito. Ele escreveu algo assim: o que leva o homem para o inferno não é o pecado que ele cometeu, mas o não se arrepender do seu pecado. Forte isso, né? Mas, eu vou pecar direto. Não faz isso não. Em nome de Jesus, que Deus conhece o nosso coração. Irmãos, se alguém conhece o nosso coração, é Deus. Eu vou ali, Jesus, só hoje, tá? Pum. Jesus, me perdoa, obrigado, Senhor, glória. Só hoje, tá, Pai? Pum. Pai, me perdoa. Não. Aí não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça para os arrependidos em Cristo Jesus. Eu era um desses, irmãos. Eu era um desses. A minha esposa, a gente conversando sobre algo, e ela trouxe à memória algo não bom. E ela citou algo assim, de quando a gente morava em Salvador, antes de nós nos convertermos, quantas das vezes minha esposa não foi me buscar em barco, meu filho recém-nascido. Eu ficava bravo. Quantas das vezes deixei minha esposa em casa para sair com amigos. Quando voltava, muitas das vezes voltava daquele jeito, irmãos. Era uma vida miserável. Quantas das vezes, pastor Leandro,
Ia para casa e falava assim, opa, que bom, faz uma semana que não tem briga. Tipo assim, já com medo, presbítero Cláudio, o que vai acontecer? Chegava em casa, brigava. Quantas das vezes, irmão, ninguém via, mas eu entrava no banheiro e falava assim, Deus existe mesmo, por que acontece tudo isso? Não quero mais viver desse jeito. Mas sabe o que significa, irmãos? Eu era escravo do pecado. Eu não conseguia me libertar daquilo. A minha alma estava pedindo socorro. A minha alma estava pedindo ajuda. Mas a minha carne prevalecia. Até um dia que eu tive um encontro com esse Deus tão maravilhoso, que Ele falou, a partir de hoje, não vai ser mais que você que vai governar a sua vida. A partir de hoje vai ser o Espírito Santo de Deus que vai atuar na tua vida. Se o Espírito Santo de Deus está atuando na tua vida, que eu sei que Ele está atuando, é noite nós nos arrependermos, é noite nós voltarmos com os nossos corações para servir a Deus verdadeiramente em nome de Jesus. Porque não adianta, irmãos, termos cara de crente, se vestir como crente, falar como crente e não ter uma vida voltada para a palavra do Senhor. E Deus quer que nós vivemos uma vida voltada para a palavra dEle. Louvado seja Deus. Se arrependa. É a frase, a palavra, irmãos. Já viu quando você dá uma advertência no filho? Eles ficam tudo bravos, varão. Mas é uma advertência ruim. Será que um pai vai chegar para um filho e falar, não faz isso? Como ensinar algo ruim para o seu filho? Não é algo bom? O pai que ama não vai corrigir? Irmãos, eu acho que o amor verdadeiro corrige. Sim ou não? Se eu vejo um rapazinho no meu condomínio que eu não conheço, não sei quem é, vejo ele praticando algo errado, ser bem sério. Eu não tenho aquele sentimento de amor para chegar lá e falar, pelo amor de Deus, menino, para com isso. Vou ficar triste, falar, Jesus, tem misericórdia. Mas se for meu filho, falar, meu filho, não, filho. Não entra por esse caminho, não, filho. Você acha que você vai se machucar, você vai machucar mais eu e sua mãe do que a você mesmo. Porque Deus não te criou para viver assim. Quem ama, corrige. Irmãos, a advertência de Deus na Bíblia Sagrada é Deus dizendo assim, ó, tem conserto ainda. Dá para resolver isso ainda. Satanás está lá bombardeando. Satanás está lá jogando lá embaixo, que ele não tem dó. E Deus está dizendo, calma, tem conserto ainda, mas eu quero que teu coração se levante hoje, eu quero que teu coração emenda hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Olha a preocupação do anjo, olha a preocupação de Deus para a igreja de Éfeso. Ei, igreja, você é uma bênção, mas o mais importante de tudo é a tua comunhão comigo, é o teu relacionamento comigo, é a tua intimidade comigo. Você pode viver como crente, ter aparência de crente, mas sem ter relacionamento com Deus, não tem como sobreviver, não. Vai levar na força do braço até quando? Vai cansar, você vai cansar, você não vai aguentar. Deus está dizendo nessa noite, eu quero colocar você de volta no trilho que eu tenho te chamado. Eu posso fazer isso? É para nós nessa noite, irmãos, o primeiro, verdadeiramente ser o primeiro. Falei, amém, Jesus, eu estou entendendo. Meus amados irmãos, a advertência é para nós continuarmos. A advertência não é para morte, não é para morrer. Quem lembra aqui de Ezequiel, as margens do rio Quebar? Ezequiel olha e vê aquela visão metafísica, daquele ser metafísico, que se a gente começa a ler Ezequiel, não tiver um ensinamento teológico, alguém para explicar, a gente até pula a página. Uma roda dentro da outra com o olho, um vira para lá, outro vira para cá, um vai para um lado, vai para o outro, sai raio no meio. Irmão, se eu vejo um trem desse na minha frente, eu saio correndo, irmãos. Jesus, que negócio, eu saio correndo. Ezequiel no rio Quebar, quando ele vê aquilo, ele se prostra. Se não estou enganado, Ezequiel capítulo 2, se não me fala a memória. Deus fala, Ezequiel, coloca-te de pé, Ezequiel, eu falarei contigo. Não dá de Ezequiel, você está caído, não. Coloca-te de pé, levanta. Por que isso? Porque a visão de um judeu, ainda mais no cativeiro babilônico, era a visão que Deus só manifestava a glória no templo, que somente lá manifestava. E Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, aonde tem igreja fiel, eu manifesto a minha glória. Aonde tem uma igreja atuante, eu manifesto a minha glória. Agora se levanta que eu vou falar contigo. O povo é duro, o semblante do povo é duro, mas fica tranquilo, que eu vou te mandar para um povo não estranho, é o próprio povo teu, mas o teu semblante vai ser mais duro do que o dele. Eu vou te fazer mais crente do que eles, eu vou te fazer mais
forte do que eles. Se o semblante deles vai ser duro, o seu vai ser maior. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Mas não vou nem entrar aqui em Ezequiel, porque o cidadão passou um aperto que só Jesus, tá? Até mulher perdeu. E não chora, não. Tem luto, não. Segue a tua vida, Ezequiel. Segue a tua vida, homem. Irmãos. Está pesado ainda aí? Irmãos, eu vou ser bem sincero, tá? A palavra que Deus estava me dando foi Jesus, tem uns mistérios ali, vou para lá. Mas é aqui, é Éfeso. Está pesado aí? Jesus, eu vou te seguir, Pai. Oh, glória, eu vou ser discípulo de Jesus. Vem. Ó, os passarinhos aí, as raposas, tem Covid e ninho. Filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Nossa, já para, né, pastor? Opa, estou achando que o negócio vai ser mil maravilha. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar minha mãe primeiro. Deixa os mortos enterrar. Jesus, eu vou te seguir. Eu posso me despedir de manhinha? Manhinha, cadê manhinha, Pati? Manhinha, eu estou aqui brincando, falando assim, irmãos, mas e aí? Aquele que quiser vir após mim? Ou seja, é seguir. Parece arbitrário, não parece arbitrário? Quando eu li, eu falei, Jesus, nesse despedir de Dona Creuza, quando Deus levar para a glória, não vou nem poder voltar lá. Mas, irmãos, Deus está dizendo com isso, sabe o quê? Ele não está dizendo que é proibido. Ele está dizendo assim, o que é prioridade? O que é prioridade? O que é prioridade, irmãos? O que é prioridade para nós nessa noite? Se eu for ler na Bíblia o que é prioridade, vamos lá em Mateus 6,33, é isso mesmo? Buscar em primeiro lugar o primeiro de Deus, suas dias, a mais coisa será acrescentada. O que é prioridade? O reino de Deus. Depois que eu busco o reino de Deus em um pacote, a bênção completa. As demais coisas eu acrescento, as demais coisas eu faço, as demais coisas eu cuido. Está entendendo, irmãos? O que é prioridade? Mas calma que a gente vai entrar na perseverança também, em nome de Jesus, tá? Porque as situações vão vir, irmãos, com o objetivo de fazer a gente parar. Você acha que nós temos um adversário? Qual o objetivo de Satanás, irmãos? Antigamente o objetivo de Satanás era tirar as pessoas da igreja. Hoje não tem mais isso. Hoje você não vê mais isso. Porque ele faz o que? Ele esfria as pessoas dentro da igreja. Ele faz as pessoas viverem uma vida, infelizmente, de pecado dentro da igreja, achar que é normal. Ele faz as pessoas viverem uma vida. Eu estou indo para a igreja. E hoje, irmão, não estou aqui denegrindo, falando de ninguém, pelo amor de Deus. Tem de A a Z, tem para todo gosto, tem para todo paladar. Tem para tudo nessa noite, para tudo. Eu gosto assim, você vai, eu gosto assado, eu gosto que pula, eu gosto que... Irmão, tem para tudo. Mas o mais importante é onde tem palavra do Senhor, tem transformação, tem mudança, tem novidade de vida. É isso que Deus quer. 7 igrejas da Ásia Menor recebem cartas, elogios, advertências. Apenas 2 recebem só elogios. Apenas 2 recebeu elogio. Filadélfia, amor fraternal. E se não estou enganado, fez Esmirna, também recebeu. Mas a igreja aqui, irmãos, em questão, nessa noite, Éfeso, ela recebe uma advertência mais de um pastor, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus que olha e fala assim, você não era desse jeito, você não era assim, o que é que está acontecendo com você? Você não percebeu que a situação mudou? Você não percebeu que você mudou? Eu quero te trazer de volta. Eu quero que você volte nessa noite. Eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero te dizer que eu estou te chamando nessa noite. Eu te amo tanto que eu tenho 2 alternativas para você. Se levanta, volta e venha, ou eu vou remover o teu candelabro. Eu vou tirar a tua luz. O que significa isso? Eu vou te afastar da minha presença. Mas Deus não tem isso para minha, nem para a tua vida nessa noite. Tem presença de Deus para minha e para a tua vida. Rebe anda, demanaia, súbria, canta, a advertência é essa, volta, entenda que eu estou te chamando, entenda que eu estou te advertindo porque eu te amo. Nós só olhamos o amor de Deus lá em Laodiceia, mas aqui também tem amor de Deus. Irmãos, tem diversos adjetivos e características boas, mas uma advertência chama atenção. Você abandonou, você deixou. O que significa isso, irmãos? O nosso pastor Alessandro sempre nos ensina, fala sobre isso, e virou uma palavra que todos nós usamos. O final, é verdade ou não é? E vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Deixa eu molhar a garganta aqui. Eu já falei sobre isso,
tá? Vou repetir. Eu tô meio que no sabor atleta. Comecei a fazer caminhada, varão. Os irmãos sabem disso aí. Cheguei no condomínio lá, falei, não, sou atleta. Falei, isso, não posso voltar mais atrás, daqui para frente agora. Estão me chamando de atleta já. Só que eu fui começar a fazer caminhada para a saúde física. A idade chegou, estava tendo uns probleminhas e descobri que através da corrida aquilo me ajudou muito e tem me ajudado. Só que eu me empolguei e eu acabei machucando o joelho um tempo atrás. Eu fiquei uns 15 dias e doía, irmãos, doía. Aí eu, presbítero Marcos, comecei e falei, vou devagarzinho, vou caminhando, né? Vou devagarzinho. E alguns amigos que fazem corrida, quando eu postava, falou assim, rapaz, você está voando, Kleber, como assim você está fazendo isso? Eu falei, rapaz, se é verdade, eu não sei. O aplicativo fala que está fazendo, hein? Falou, rapaz, você está correndo. Eu falei, gente, eu estou correndo devagarzinho. Quem me conhece sabe que até caminhando eu sou rápido, irmão, gosto de andar rápido, né? Aí uns falaram, é o teu peso que ajuda. Eu falei, tá bom, gente, todo mundo tentou achar umas justificativas para aquilo, enfim. Aí eu voltei, o joelho parou de doer, irmão Cícero. Aí eu falei, Jesus, hoje eu corro uns 10 quilômetros, vou até Jiqué correndo hoje. Aí quando eu fui dar uma voltinha, irmão, 2 minutos, o presbítero Cláudio, eu estava cansado já. Aí me preocupei, falei, ixi, rapaz, será que meus superpoderes acabaram? Eu não aguento mais correr. Meu Deus do céu, fiquei desesperado, fiquei preocupado. Falei, vou devagarzinho, fazer umas caminhadinhas, perseverança, constância, tá, irmão? Fiz umas caminhadinhas lá, umas caminhadinhas, só que eu não me contentei com aquilo. Aí quando foi semana passada, eu falei, eu vou ver como é que está o joelho do baiano. Eu fui, fiz uma corridinha, coloquei lá para poder marcar, quando 2,5 km, falei, uau, estou cansado, mas eu vou até os 5. Chegou no 5, falei, eu vou até os 6. Chegou no 6, eu vou até os 7. Eu vou até o 8. Quando eu vi, eu fiz 10 quilômetros, irmãos. Falei, os superpoderes voltou novamente, ô glória! Aí fiquei todo animado, fiquei todo feliz, irmão. Aí todo mundo viu, postei vídeo, coloquei vídeo, todo feliz. Falei, rapaz. Aí quando foi no outro dia, o Miguel falou, vou comigo. Falei, você não vai aguentar correr comigo não, Miguel. Aí fui eu que não aguentei correr com ele. Falei, Miguel, hoje não dá não, pai, vai devagarzinho. Aí quando foi semana, o joelho começou a dar outra dorzinha novamente. Só que aí eu comecei a ver algo diferente, irmãos. Eu comecei a perceber que algumas partes do corpo, ele estava começando a criar resistência. E quando eu comecei a sentir dor, a tomar remédio, uma amiga falou, não toma remédio não, porque o seu corpo ele precisa se adaptar com isso, é normal. Eu comecei a assistir um monte de vídeo, entendo o que eu estou falando, tá? E ele fala que aquela parte ali, ele explica, a fibra faz isso, pastor Leandro conhece bem, aí depois ela começa a se adaptar. Então o que antes era um sofrimento, agora não é mais. A constância, o que Deus quer é constância nossa, o que Deus quer é perseverança nossa. Aí eu vi uns atletas dizer assim, ó, não sei quantos milhões de pessoas no mundo não correm 5 km. Eu falei, uau, eu não sou esse milhão de pessoas, porque eu consigo. Deus vai fazer você ir além do que você acha que você pode suportar. Deus vai fazer muito mais além, mas ó, não tem fórmula mágica, não tem fórmula secreta não. Sabe como é que nós vamos além? É honrando o Deus da palavra, é vivendo dentro da palavra, é deixando a picuinha de lado, é deixando a nossa razão de lado, é deixando a nossa vontade de lado, é obedecendo a palavra do Senhor, é vivendo dentro da palavra do Senhor. Ai, mas eu não gostei disso. Para com isso, você tem que gostar de nada. O dono da obra é Deus, é Ele que cuida, é Ele que faz, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, a gente sofre por algo que não é nosso, irmãos. Pelo amor de Deus. Bati meu ponto 18 horas na empresa, com todo respeito, eu estou pouco preocupado com o que vai acontecer depois. Com todo respeito, o dono que lute. No final do mês eu tenho que entregar a meta para ele. Oxe, por que eu não vou para casa e ficar preocupado com o que não é meu? Eu oro, irmãos. A Bíblia fala que aquilo que você faça como ao Senhor. Eu procuro fazer como ao Senhor. Não vou fazer nada que venha denegrir a empresa, que venha trazer prejuízo para a empresa. Até quando eu vou vender um pedido que eu vou orar, eu falo, Senhor, se for golpe, não deixa passar não. Peguei uma empresa lá no Nordeste, não sei onde foi aí, irmão, pedindo material, que achei muito estranho. Cheguei na minha gerente e falei, isso aqui é 99% de golpe. Vou colocar o pedido na tela. Ela falou, pode colocar, o financeiro que avalie, mas é golpe. Não deu outra. Ah, como a gente sabe, irmão, a gente sabe quando é golpe. Tem uns pontinhos que a gente pega, muito estranho, longe, é tal valor, tá bom. Eu não tenho esse, tá bom, tudo tá bom. Você pede documento, o cara manda documento, manda tudo. E o vendedor sabe que não é fácil. Vida de vendedor não é fácil, irmão. O cliente, enquanto não tirar a última gota de sangue do baiano, ele não para. O cara camarada quer que você tire R$1, mas quer ver que você tirou. Ou seja, irmãos,
tudo que nós vamos fazer, façamos para o Senhor. Mas por que nos preocupamos com algo que não é nosso? Calma, tá, irmãos? A igreja é do Senhor e nós cuidamos dela. Mas queremos cuidar de uma maneira que não é correto. Queremos cuidar de uma maneira como se Deus não está vendo e o pastor não está vendo. Peraí, quem somos nós, irmãos? Ora a Deus. Se você está vendo, ora a Deus. Irmãos, o olho do pastor, vocês não fazem ideia como é que é o olho de raio-x, irmão. Enquanto você está com fubá, ele já comeu a polenta, já fica tranquilo, Deus, irmão, essa obra é de Deus, quem cuida é Deus. Eu vou te falar uma palavrinha muito importante aqui. Te preocupa com a tua vida, conosco, tá entendendo? Isso é com todo respeito, amor, de verdade. Em vez de estar me preocupando vou me preocupar primeiro comigo, eu preciso estar bem. Eu estando bem, eu ajudo outros, irmãos. Eu estando bem, eu ajudo outros. Ah, presbítero Cláudio, como é que tu tão preocupado com o presbítero Cláudio, esquecendo de mim? Não, eu tenho que estar bem. Eu estando bem, eu falo, tu está bem, varão? Glória a Deus, estamos juntos. Se você está bem, eu estou bem, nós vamos fortalecer outros. Mas se eu não estou bem, seja honesto. Seja honesto com você, procura teu pastor me ajuda. Se você tem estrutura para conseguir suportar aí, amém. Mas se não, pastor me ajuda. Ó, igreja, aqui nós vamos já chegar no ponto final, em nome de Jesus. Tinha um monte de coisa, mas você vê que o mistério foi aqui. Eu não sou muito de pregar em cima de um só único texto, não, os irmãos sabem disso. Mas Deus está falando com a gente, amor, irmãos. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu vi um amor tão grande de Deus, que a gente só vê em Laodiceia, né? Deus corrige o que eu amo. Mas aqui, irmão, Deus está dizendo, ó, te arrependa. Como que eu diz assim, filhinho, muda seu jeitinho, filhinho. Muda esse teu jeitinho. Se tu mudar o teu jeitinho, tem bênção. Se não, vou ter que remover o teu candelabro, a tua luz. Eu não quero fazer isso. Volta ao teu primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor, irmãos? Sabe o que é o primeiro amor? Eu vou falar aqui com a minha digníssima esposa. Vou olhar aqui nos olhos dela. Dá um sorriso lindo para mim. Obrigado. Não fica vermelha, não. Primeiro amor, irmãos. Dava 5 horas da tarde em Jequié, presbítero Cláudio. Eu tomava um banho lá no loção, pastor. Só pensando na minha amiga, minha namorada. Aí amanhã já vai tomar café, quebrinho. Vou tomar amanhã, não quero nem comer. Quero descer pra rua dela, para poder passar mais tempo com ela. E descia, mano. E ali quando dava horário de voltar pra cá e de subir, o coração apertava. Deixa eu dormir aqui hoje, não pode, volta pra casa. Eu voltava pra casa. Amanhã ficava brava. Tô de zóio em tudo, Dona Creuza. E Dona Creuza ficava brava comigo. Minha namorada, Jesus, mas não vai estar nesse mistério. Eu voltei para casa do meu pai, domingão, orelhão. Eu usei aqueles cartões de orelhão, usei ficha. Sou muito velho, mas usei ficha. Os cartões de orelhão você colocava assim, acabando. Ah, Deus, está bem? Como é que você está? Estou com saudade. Acabou as fichas. Era desse jeito. Isso quando não chegava na fila, tinha 10 pessoas na fila. Você chegava lá e falava, você pode chamar a Ivana para mim? Posso. Desligava e voltava pro final da fila. Mas esperar a Ivana chegar lá em Jequié, no orelhão, para poder de novo ligar para ela. Primeiro amor. Quando tinha oportunidade, comprava passagem, chegava em Jequié do nada. Meu amor. Primeiro amor é isso, irmãos. Eu quero estar na casa de Deus a todo momento. Eu quero estar na presença de Deus a todo momento. Eu estava olhando lá que hora abre o tablado de Jandira, sabe para quê? Para começar a correr de manhã, varão, antes de trabalhar. O pessoal falou, para com isso. Eu falei, pior que não abre no horário. Eu falei, vou começar a correr em volta do prédio aqui, Jesus. Eu estou animado. Irmãos, Deus quer fazer isso na tua vida, o primeiro amor. Eu quero voltar a ter sede. Eu quero voltar a ter fome da presença do Senhor. Meu Deus, ontem você não tinha sede, de manhã você não queria, mas agora você vai querer. Deus está restabelecendo a conexão nessa noite. Mas a pergunta é, você quer? Você quer? Você quer o que Deus tem para você nessa noite? Primeiro amor. Mas nem como tudo é flores, eu vou entregar eu mesmo aqui. Aí esse dia ela falou assim, tô sentindo falta de um perfuminho, né? Falei, tá, eu lembrei, falei, entendi. Aí
Aí esse dia também tomei banho, peguei o perfume. O que foi? Falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu entendi no primeiro amor como é que era. E agora? Vai dar certo. Opa, mulher sábia, né? Como que diz assim, né, irmãos? Eu não estou aqui, né? Então, como que diz assim? Eu quero sentir um cheirinho diferente. Amém, minha esposa? Primeiro amor, Deus quer sentir um cheirinho diferente. Deus quer ver aquelas lágrimas que ele não via mais. Deus quer ouvir aquela vozinha que ele não ouvia mais. Deus está dizendo aqui nessa noite, ó, eu quero colocar mais azeite nesse candelabro nessa noite. Eu quero mandar fogo nesse candelabro nessa noite. Mas o princípio é: volta ao teu primeiro amor, levanta onde você caiu, coloca-te de pé, e Deus vai mandar azeite nesse candelabro nessa noite, em nome de Jesus. Coisa linda, irmãos. Se eu não estou enganado, aqui a igreja é formada só de uma maioria apóstolo, irmãos. O negócio aqui era assim: um mestre sentava, outro mestre levantava. Era só continência acima de continência. Continência não exerce, irmãos, é autoridade, tá? Quando a gente usa esse símbolo aqui, Deus ensina autoridade sobre a vida. Mestre. Mas mestre dentro da palavra do Senhor. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Mas Deus falou para essa igreja. Mas ó, pode concluir aqui nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Aí depois ele fala assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Não desanima. Não recua. Não para. Não desanima. Não desista. Essa é a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Tenha ânimo. Eu não vou entrar nele, senão eu prego de novo aqui. Mas lembra de Caleb? Caleb falou: ó, quando voltamos da terra, os meus irmãos trouxeram um comentário que desanimou o coração do povo. Porém eu perseverei em seguir ao Senhor. Persevere em seguir a Deus, e você verás o que Deus vai fazer na tua vida. Pode doer, pode trazer dor, cicatrizes. Está sangrando hoje, mas Deus vai estancar essa hemorragia. Vai se transformar em cicatriz. Mas ó, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Não faz mais do teu jeito. Chega de fazer o teu jeito. Chega de fazer o teu jeito. Chega de fazer o teu jeito, mulher. Ébia, súbria. Do teu jeito você só se machucou. Do teu jeito você só se decepcionou. Agora é do jeito do Senhor. Assim diz o Senhor: agora é do meu jeito na tua vida. Ébia, súbria. Se não for do meu jeito, eu vou remover. Rebianda, de manaia súbria. E Deus não quer remover, Deus quer fortalecer, Deus quer animar, Deus quer alegrar. Temos que fazer do jeito que Deus está pedindo. Deus não vai contra a sua palavra. 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 Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu filho para dar vida, para nos dar vida e vida em abundância. Meu Deus, Emanaia súbria, Rébia. Emanaia súbria, canta. Para de fazer do teu jeito. Queremos fazer do nosso jeito, nós só nos decepcionamos e nos frustramos. Deixa do jeito de Deus. Mas vai ter que emendar, vai ter que emendar, vai ter que emendar. Emanaia súbria, Rébia. Emanaia súbria, canta. Ao vencedor. O que significa isso? A igreja venceu. O que significa? Você venceu, toma o troféu, toma o prêmio. Perseverança, constância, não desanime em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que Deus siga te abençoando em nome de Jesus.